houve um prejuízo enorme, está mostrando o Graciliano Rocha no nosso site, um prejuízo muito grande. O primeiro impacto, a notícia de que estava disponível na praça uma inteligência artificial da China tão eficiente quanto o ChatGPT, mas entregue a menos de uma pequena fração do custo do desenvolvimento, foi o questionamento dos investidores, né, do valor atribuído às empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Não estava inflado demais? Foi a pergunta que está sendo feita, né? Será que essas empresas, elas valem realmente o que elas custam neste momento? E aí houve uma desvalorização enorme, o resultado foi uma forte correção para baixo, investidores venderam ações em massa de grandes empresas expostas à inteligência artificial. Bom, a fabricante de chips também, uma delas houve uma forte queda e as ações norte-americanas haviam perdido $1 trilhão em valor de mercado. É o equivalente ao PIB da Arábia Saudita, um dos países do G20. Os perdedores de ontem foram firmas ligadas ao ecossistema de inteligência artificial. E aí tem fabricante de chip, big techs, donas de data centers e empresas ligadas ao setor elétrico também. Uma parte ainda pequena dessa perda começou a ser recuperada hoje, com operadoras comprando ações de fabricantes de chips, fornecedores de energia que haviam sido mais castigados. Bom, a B3 é a bolsa aqui brasileira, né? Ela tem maior peso composto por ações de bancos, Vale e Petrobras, poderia ser assistida à carnificina de longe, né? Mas a ressaca da DeepSeek, que é essa empresa chinesa, provocou uma queda de mais de 7% numa empresa fabricante catarinense de motores elétricos e turbinas que tem forte posicionamento nas exportações de material elétrico, uma consequência aqui no Brasil. Vamos trazer para cá o Carlos Afonso, que é colunista aqui do UOL, de Tilt, vai trazer a análise dele. Fez sentido para você essa queda, Carlos? Porque, assim, a gente achava que era uma tecnologia dominada pelos norte-americanos, uma tecnologia cara, né? Um desenvolvimento caro, custoso, e a China mostrou que pode fazer algo semelhante, não chega ainda ao mesmo patamar, mas algo próximo, só que com um custo muito mais baixo, né, Carlos? Boa tarde. Boa tarde, Diego. E essa é a grande novidade da entrada do DeepSeek nessa discussão sobre inteligência artificial. De certa maneira, acho que você coloca muito bem, é importante para todos que nos assistem terem essa compreensão. O que a gente viu no mercado ontem é, de certa maneira, um ajuste. A discussão sobre inteligência artificial havia recebido tanta atenção, tantas expectativas, e de certa maneira muitas pessoas imaginam que inteligência artificial pudesse fazer coisas que a IA hoje não pode desempenhar, e isso vai criando uma necessidade por mais investimentos para atingir expectativas num prazo cada vez mais curto, e de certa maneira o que essa novidade chinesa mostra para o mercado é que é possível fazer algo que pode não ser igual ao modelo mais sofisticado das empresas americanas, mas um modelo de processamento de linguagem que seja acessível, que seja rápido, isso a China conseguiu entregar. Então, de certa maneira, o que a gente viu ontem ainda não é muito cedo para se dizer que a bolha furou, enfim, é algo bem diferente do que a gente viu na bolha das empresas .com, lá do comecinho das discussões sobre comércio eletrônico e internet. Mas, de certa maneira, o que a gente vê aqui é um certo reajuste. E o que eu acho que isso vai levar para o futuro é o entendimento de que esse setor não parece tão dominado por uma supremacia norte-americana como até então se queria ver. A China entra nessa disputa de maneira, acho que bastante forte, faz isso no começo do governo Donald Trump, semanas depois do bloqueio do TikTok nos Estados Unidos. Então, China entra no ringue, por assim dizer, para essa década em que Estados Unidos e China vão disputar a supremacia tecnológica, e acho que essa disputa passa, sem dúvida, pela discussão sobre inteligência artificial. Boa. Você viu, Afonso, como foi a reação do Trump diante desse tsunami aí dos chineses com inteligência artificial? Você viu? Ele falou sobre isso hoje, você viu o discurso?
Ele perdeu totalmente aquela soberba da posse e tal, estava manso, nada agressivo, e chamou a atenção das empresas americanas para, ó, prestem atenção no que está acontecendo aí. Porque você lembra, dias atrás ele lançou um mega projeto lá, americano de 500 bilhões de dólares e tal, e de repente, só ontem, os Estados Unidos perderam, as empresas perderam 1 trilhão de dólares, né? O que isso agora muda nessa relação da China com os Estados Unidos e com o mundo, né? Porque o produto chinês, aquele negócio é bom e barato, né? Como é que agora os americanos podem reagir diante disso? E principalmente o governo americano. Ele até elogiou os chineses, né? Fez elogios e tal. Olha, Couto, essa pergunta ela é ótima porque ela mostra que essa equação a gente está muito acostumado a mirar para Estados Unidos e China e, no final das contas, a novidade chinesa que a DeepSeek traz, no final das contas, convida mais países a entrarem nessa discussão. Essa disputa por supremacia tecnológica, ela ganha novos componentes. Na relação entre China e Estados Unidos é bastante interessante porque a China mostra com o DeepSeek o treinamento de um modelo que parece muito adequado, que traz novidades, e dentre as novidades desse modelo está o fato de ele ser compartilhado através de código aberto, o que faz com que diferentes empresas, diferentes entidades possam ter acesso ao código dessa startup chinesa e incorporar nos seus programas, nos seus projetos. Então, de certa maneira, isso também traz aqui um elemento muito interessante, que é na medida em que essa aplicação do DeepSeek ela é licenciada em código aberto, você aumenta o número de pessoas que pode utilizar essa solução. E isso vale para tanto como outros países que, enfim, talvez não tenham um investimento no volume como é que estão que o governo os americano projetos aqui no Brasil? Como é que estão os projetos de inteligência artificial aqui no Brasil? Como é que estão? Coach, eu acho que é exatamente para aí que essa discussão vai. Porque o Brasil, com essa modelagem apresentada pela DeepSeek, passa a ter acesso a um modelo aberto que é bem da verdade. Você já tem outros projetos de larga escala de modelos abertos, e aí o Llama da Meta talvez seja o mais conhecido, mas agora aparece uma outra alternativa, uma alternativa que parece bastante veloz, bastante adequada, barata para ser implementada. Então, isso, de certa maneira, viabiliza que outros países, inclusive o Brasil, possam criar soluções de inteligência artificial e levar adiante aquelas iniciativas, aquelas diretrizes que já foram traçadas em documentos que o mundo inteiro publicou. Nos últimos 5 anos, a gente viu uma onda de estratégias nacionais de inteligência artificial que tinham muito ali de um nacionalismo, por um lado, uma tentativa de fazer promessas de supremacia econômica em determinadas regiões. Mas será que esses países todos iam conseguir desenvolver inteligência artificial para isso? Talvez agora, no que diz respeito à inteligência artificial generativa, esse acesso ele esteja facilitado. Então, acho que esse é talvez um dos ângulos mais interessantes para a gente interpretar as notícias dos últimos dias. Ela, sem dúvida, a novidade do DeepSeek muda a dinâmica entre Estados Unidos e China, e o discurso do Trump hoje mostra também como essa discussão vai ser bastante interessante. Sempre gosto de lembrar, a China tem um plano que promete para 2030 dominação global em inteligência artificial. Logo no comecinho do governo Trump, a China aparecer com essa novidade não é por acaso. E outros países também são convidados a entrar nessa disputa. Verdade. A gente está falando aqui sobre números, só para registrar aqui rapidinho, aproveitando a deixa, o dólar, né, a cotação do dólar. A gente tem informações, o dólar fechou abaixo de 5,90 pela primeira vez desde novembro. O dólar comercial tem nova desvalorização frente ao real. Hoje, a queda da moeda norte-americana foi intensificada a partir das 10h50 da manhã. Na véspera, ontem, o dólar registrou a sexta queda seguida, né, frente ao real. A moeda segue o rumo ao menor patamar desde novembro. A cotação da moeda para turistas caminha no mesmo sentido. Fechou a R$ 6,102. E, portanto, o dólar, se o dólar permanecer abaixo de 5,90 até o fim da sessão,
vai atingir o menor valor de fechamento desde 26 de novembro do ano passado. A gente já tem a confirmação aqui que o dólar fechou abaixo de 5,90 pela primeira vez desde novembro, portanto, a informação que saiu agora há pouco. Vou precisar chamar um intervalo agora. Na volta, além de falar um pouco mais do DeepSeek, vamos falar também do TikTok. Será que o TikTok vai ser vendido para a Microsoft? Existe esse papo rolando aí e o Carlos Afonso vai trazer para a gente análise e informações daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Continuamos ao vivo aqui no YouTube. Andresa, tem pergunta para o Carlos? Tenho. Eu queria saber, Carlos, até que ponto facilitou ali para os chineses o fato de que essa inteligência artificial, né, de perguntas e respostas ali, já ter sido criado pelos Estados Unidos, porque o modelo, pelo que eu pude acompanhar, ele espelha, vamos falar o ChatGPT, que é o que a gente usa mais aqui no Brasil, e eu acho que isso também é um alerta. Se você ainda não está usando inteligência artificial, corre para usar, porque assim, isso vai dominar o mundo. Eu mesmo, todos os dias eu utilizo no meu trabalho. Um jornalista, aliás, se você escreve, ele tem um ótimo corretor de texto ali, é muito bom, e é gratuito. Então, é uma cópia, assim, vamos dizer, do que os Estados Unidos já faziam, e aí fica fácil você conseguir fazer de uma forma mais barata. E um outro ponto, rapidinho, que toda empresa de tecnologia é disruptiva, né? Então, ela chega mesmo para acabar com o que já estava ali, né? A gente tem um minuto para a resposta, Carlos. Perdão, vai lá. Muito rapidinho, só para confirmar que inovação é sempre incremental. Então, de certa maneira, a gente está olhando aqui para um modelo que ele aprende em cima daquilo que já havia sido produzido, e isso é muito claro com o apoio que o DeepSeek tem em projetos abertos, como a gente falou, o Llama da Meta e o Qwen do Alibaba, que são dois projetos ali em cima dos quais o DeepSeek foi criado, e trazendo inovações. Então, de certa maneira, ele se apoia no que já havia sido feito e incrementa, traz novidades, com a maneira pela qual o modelo é treinado, a forma pela qual ele é também disponibilizado. Muito bom. Estava vendo aqui a diferença também de abordagem, né? Quando é feita a mesma pergunta, por exemplo, se há uma ditadura na China, e aí há respostas diferentes nesse DeepSeek e na inteligência norte-americana. Vamos voltar com essa pergunta, então. Ô Carlos, estava contando aqui no YouTube que, dependendo da pergunta, há respostas diferentes, né? Para o ChatGPT, quando perguntada se existe uma ditadura na China, ele confirma. No chinês, no DeepSeek, né, ele fala que muitos consideram que há uma ditadura na China, mas ele relativiza, fala sobre a história do partido e tal, e a dominação dos setores, né, da China, como da justiça, por exemplo. Existe uma censura em relação a alguns temas dessa inteligência artificial da China? Diego, toda inteligência artificial ela vai reproduzir os parâmetros pelos quais ela foi treinada e ajustada no que a gente está muito acostumado a tratar como sendo moderação de conteúdo. A gente está muito acostumado a olhar para esse tema para redes sociais e aí entender que o debate de liberdade de expressão está muito no que numa rede social pode ou não pode ser dito, conteúdos removidos. O que me parece que esse olhar para o DeepSeek começa a mostrar é que a discussão sobre liberdade de expressão, o acesso à informação e a maneira pela qual a informação é construída, cada vez mais vai passar também por um olhar para as ferramentas de inteligência artificial e compreender de onde essa informação é tirada, como ela é apresentada e qual é o papel das empresas e entidades que desenvolveram essas ferramentas na curadoria dessas informações. A restrição a determinados assuntos não é novidade. Se você utilizar chaves de busca que são muito populares na China, elas também não vão voltar resultados que são muito prevalentes em chaves de busca norte-americanas. Então, na verdade, o que a gente está vendo aqui é uma atualização de algo que a gente já vê em outros setores da internet, seja rede social, seja chave de busca. Agora a gente vai passar a viver isso com inteligência artificial. Mas isso reforça um ponto. As pessoas estão acostumadas a pensar em inteligência artificial como se fosse oráculo, como se fosse o lugar onde elas encontram a verdade. Elas precisam entender que tanto o ChatGPT como o DeepSeek não é o oráculo de Delfos, não vai ali te dizer a verdade que vem do plano divino. Vai apenas revelar o processamento de informações que foi feito com curadoria de uma determinada empresa.